Capítulo 116 Sementes. Enquanto Zhao Tian conhecia um pouco mais sobre os dois irmãos, o homem que perseguia os três permaneceu sentado, na frente da árvore, aguardando até que houvesse algum sinal dos três. Droga, já se passaram horas e até agora eu não tive nenhum sinal do paradeiro daqueles garotos. Mesmo que isso demore uma semana, eu vou aguardar aqui e só saio desta floresta, depois que eu puder levar aquele 4 olhos, comigo. Asterisco fio asterisco asterisco fio asterisco asterisco fio asterisco asterisco fio asterisco asterisco fio asterisco. Enquanto o homem afirmava para si mesmo que não sairia dali, alguns assobios de alguém que caminhava pela floresta, que parecia não ter nenhuma preocupação com qualquer tipo de ataque, soaram perto dele. Quem está aí? O homem perguntou com uma cara assustada, pois alguém que andava por aquela região, assobiando daquela forma, deveria estar muito confiante do seu nível de poder. Talvez, o dono daqueles assobios fosse alguém do nível de um chefe de clã. O homem não obteve nenhuma resposta e os assobios foram chegando cada vez mais perto. Finalmente, o homem conseguiu ver a silhueta daquilo que parecia ser um homem. O dono da silhueta olhou para o homem e perguntou num tom tranquilo: Ei, você! Por acaso? Você viu um jovem de 16 ou 17 anos, que tem cabelos pretos e olhos verdes, e que adora usar a cor dourada? Dizem que ele é meio marrento e que consegue lutar com pessoas que estão alguns níveis acima dele. Você viu alguém assim? Assim que a voz da silhueta caiu e a imagem ficou mais nítida, o homem começou a suar e em meios a gaguejos. Ele respondeu: Eu não. Não vi ninguém assim. Sim. Senhor. Isso é uma pena. Eu preciso encontrá-lo, logo. Posso te pedir um favor? Diga àqueles que você encontrar nos seus caminhos, que ninguém deve tocar no garoto e que se alguém o avistar, essa pessoa deve avisar para um dos meus homens. A silhueta falou novamente, antes de começar a caminhar e assobiar. Sim. Senhor, o homem gaguejou enquanto olhava para as costas da figura. Obviamente, ele sabia que esse jovem, do qual o outro estava falando, era Zhao Tian. Mas... que merda! Como que uma coisa dessas foi acontecer? Eu tenho que abortar a minha missão e avisar o líder. O homem praguejou, antes de olhar para todos os lados e correr. Dentro da caverna, Zhao Tian, Jins e Jarra conversavam sobre as escrituras que Jarra tinha traduzido. Jarra, me responda, como você conseguiu decifrar essa linguagem? Zhao Tian perguntou. Jarra, sinceramente. Eu também não sei como a minha cabeça tem essa capacidade, mas enquanto eu ficava nesta caverna, sozinho, eu consegui encontrar alguns padrões, em alguns símbolos. A partir daí, eu comecei a usar o método de tentativa e erro para conseguir chegar ao significado de cada símbolo e como formular frases. Veja. Está vendo aquele símbolo ali? Ele significa trair, mas para encontrar o tempo verbal dele, eu preciso descobrir quais são os próximos símbolos e formular uma frase. Essa escrita não segue um padrão de linhas horizontais, verticais ou diagonais. Para descobrir onde encontrar o símbolo que completa o anterior, existe uma indicação dentro do símbolo anterior, que informa quantos símbolos devem ser saltados e em quais direções eles devem ser saltados. É uma pena que eu consegui decifrar apenas alguns padrões,
ainda, mas eu creio que com mais algum tempo, eu conseguirei decifrar tudo o que está escrito nesta caverna. As palavras de Jarrah e a velocidade de raciocínio daquele garoto fizeram com que Zhao Tian sentisse a sua cabeça dando um nó. Só de pensar na dificuldade que era decifrar um único símbolo, Zhao Tian ficou maravilhado com a inteligência do Jarrah. Contudo, um pensamento permeava na mente de Zhao Tian e ele teve que perguntar: Jarrah, Jins, me digam. Por que aquelas pessoas estavam atrás de vocês? Assim que a voz de Zhao Tian caiu, Jins repreendeu Jarrah com o olhar, e enquanto balançava a cabeça, ele respondeu: eles não estavam atrás de mim, eles só querem capturar o Jarrah. Isso tudo começou, depois que o Jarrah fez uma descoberta e teve a ideia, estúpida, de propagar essa informação. Enquanto Jins falava, Jarrah abaixou a cabeça envergonhadamente e falou num tom baixo: irmão. As pessoas precisam saber da verdade, foi por isso que esta caverna foi deixada para trás. Se as sementes forem reais, nós não podemos deixar a família Shui se apoderar delas. Jins, o que nós podemos fazer contra a família Shui? Nós não somos capazes de nos defender contra um clã de saqueadores comum, então o que nós faríamos contra uma família poderosa como aquela? Jarrah, mas as sementes pertencem ao nosso povo. Estrangeiros não têm o direito de se apoderar delas. A discussão entre Jarrah e Jins continuou, até o momento que Zhao Tian resolveu intervir. Ei! Vocês dois! Esperem um pouco. Mas que merda de semente é essa que vocês estão falando? Extremamente intrigado, Zhao Tian perguntou. Jarrah olhou para Jins, antes de se virar para Zhao Tian, e dizer, em um trecho, que eu ainda não consegui decifrar completamente. A protetora desta região diz o seu nome e fala algo sobre algumas sementes que ela deixou para trás a fim de salvar a sua linhagem. Eu, Moira, usarei o meu último esforço para salvar a minha linhagem e garantir o futuro do meu povo. Eu só conseguirei criar algumas sementes, então eu espero que aqueles que as encontrarem. Jarrah pausou, antes de continuar. Eu não consegui decifrar o resto, mas eu tenho certeza que ela deixou essas sementes para trás, com o intuito de que alguém do nosso povo as encontre. Zhao Tian fez uma expressão desconfiada enquanto perguntava: Jarrah, você está me dizendo que a família Shui está de alguma forma tentando obter essas sementes? Jarrah concordou com a cabeça e respondeu: eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu acredito que aquelas pessoas estão tentando pegar essas sementes. Por qual outro motivo, o próprio Zeus traria essa família para cá? Assim que Jarrah terminou de falar, Jins comentou: é por isso que existem pessoas atrás do Jarrah. Quando ele foi até as pessoas para dizer que essas sementes eram reais e que a família Shui estava atrás delas, a cobiça de várias pessoas deu início a uma caçada, na qual o Jarrah virou alvo principal dessas pessoas. Também, de alguma forma, a família Shui ficou sabendo sobre o Jarrah e também começou a caçá-lo. Zhao Tian pareceu entender um pouco sobre aquela situação e comentou: se a família Shui, que não pertence a este continente, está aqui a fim de obter este tipo de artefato, eles nunca permitirão que outras pessoas saibam sobre as suas verdadeiras intenções. Por enquanto, a família Shui se esconde atrás da sua força, e principalmente, atrás do nome de Zeus. Mas se algo acontecer com Zeus e as pessoas souberem que eles estão tentando obter um tesouro, que pertence a este continente, a cidade divina se transformará em um campo de batalha. Do outro lado,
Algumas pessoas querem capturar o jarra por várias outras razões, como obter esse tesouro para si, explorar a capacidade intelectual do jarra, descobrir aonde o jarra conseguiu essas informações, ou até mesmo vendê-lo para a família Shui. Jeans, você está certo? Mais cedo, antes de nos depararmos com aqueles homens, algumas pessoas do vilarejo Kuzawa disseram que um pequeno contingente de batedores estava saindo da cidade divina. Quando soubemos disso, nós dois tentamos retornar para a caverna, mas nós acabamos sendo interceptados no caminho. Zhao Tian, Jeans, eu queria ter algo melhor para te dizer, mas infelizmente, eu creio que vocês terão que se esconder aqui, por um tempo. Eu ainda não sei como farei para tirá-los daqui, mas assim que aquele homem for embora, eu irei até a cidade sondar os ânimos das pessoas. As palavras de Zhao Tian afundaram o coração do Jarra. Jarra sempre viveu enclausurado naquela caverna, e graças à sua última escapada, ele teria que ficar preso lá dentro, de novo, por um tempo indeterminado. Jeans viu a expressão do Jarra, o abraçou, e falou: Jarra, não fique assim. Dessa vez, nós dois ficaremos juntos aqui. Eu prometo, que nós vamos conversar e nos divertir bastante. Assistindo aquela cena, Zhao Tian deu um sorriso e falou: vocês dois formam uma bela família. Continuem assim e nada será capaz de separá-los. Assim que Zhao Tian terminou de falar, Jarra bocejou, demonstrando estar com bastante sono. Zhao Tian, Jeans, coloque o Jarra na cama e deixe-o descansar um pouco, já é tarde e uma boa noite de sono será vital para que ele se acostume com a ideia de ficar aqui. Jeans concordou com a cabeça e caminhou com o Jarra até a única cama que havia naquele local. Enquanto os dois caminhavam, Jarra parou os seus passos e pediu para Zhao Tian: Zhao Tian, você pode me contar alguma história? Eu já ouvi quase todas as histórias do Jeans e novas histórias me ajudam a acalmar a minha mente e dormir. Zhao Tian deu um sorriso, concordou com a cabeça, e respondeu enquanto caminhava com os dois: é claro que sim, que tipo de história você gosta de ouvir? Jarra se deitou em uma cama muito simples, sem nenhum luxo, e respondeu: eu adoro histórias de ação, mas eu gosto de algum romance também. Zhao Tian concordou com a cabeça, e falou: Jarra, ouça atentamente, pois agora, eu contarei a história de como eu conheci o meu primeiro irmão de juramento, nome dele é Gurren. Jarra sorriu enquanto Zhao Tian se sentava no chão e começava a falar sobre os exames de admissão da Escola Estrela da Guerra. Jeans se deitou sobre um amontoado de panos, os quais eram o mais próximo que ele podia chegar de uma cama, e também começou a ouvir a história de Zhao Tian. Zhao Tian contou sobre tudo e detalhou cada parte da sua história. Porém, antes que a história chegasse ao fim, Jeans e Jarra já haviam adormecido. O que diabos está acontecendo comigo, desde quando eu tenho este grau de responsabilidade necessário para cuidar de duas crianças? Zhao Tian murmurou enquanto olhava para os dois irmãos, que dormiam. No mesmo instante, Gold zombou na consciência de Zhao Tian: moleque, você mudou de personalidade rápido demais. Quem diria, que alguém que estava prestes a se tornar um monstro, frio e cruel, acabaria se transformando em uma babá. Ha 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 ha. Zhao Tian deu um sorriso de canto, como se concordasse com aquela linha de pensamento, antes de responder: babá, é sacanagem. Eu resolvi cuidar desses dois, porque eles têm um passado parecido com o meu. Eles não sofreram abusos que eu e a minha família sofremos, mas eles viveram tentando se esconder e fazendo de tudo para cuidar um do outro. Eu não posso ignorar isso.
Gold, você sabe que esses dois serão peso e tanto para você, não é? Zhao Tian deu de ombros e falou, tanto faz. Eu não faço a menor ideia de quando eu conseguirei voltar para o continente Andros, então, já que eu vou ficar preso aqui. Eu prefiro fazer novos amigos e enfrentar novos desafios. Gold, eu preciso te perguntar apenas uma coisa. Aquelas sementes, você faz ideia do que elas podem ser, e onde elas estão? Gold, eu sei exatamente o que elas são, onde elas estão, como consegui-las, quem as fez, e o poder que elas são capazes de fornecer. Contudo, eu quero que você descubra todas as respostas, sozinho. Essa será uma nova forma de treinamento, a qual te forçará a trabalhar a sua inteligência e sua capacidade de obter informações. Zhao Tian concordou com a cabeça, fez uma expressão estranha, e respondeu, só um minuto. Você está me dando outro treinamento, mas você não se esqueceu de algo. E quanto àquela técnica do relâmpago, que você tinha me prometido? Gold franziu os senhos e falou num tom ameaçador, moleque. Você está me cobrando. Você acha que eu tenho algum tipo de dívida com você? Você ficou maluco? Eita, calma cara. Eu não quis dizer nada disso, Zhao Tian tentou argumentar enquanto encolhia o pescoço, demonstrando que estava com medo da reação do Gold. Amanhã, se eu estiver disposto. E o meu humor estiver bastante elevado. Eu te ensino alguma coisa, mas se você quer pensar em abrir essa sua maldita boca, para me cobrar algo novamente. Você vai se ver comigo. Gold encerrou a conversa e não disse mais nada. Caralho! Que cara ignorante! Ele é mais grosso que um cano de passar bosta. Acuado, Zhao Tian murmurou, antes de fechar os olhos e tentar dormir.